Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, sempre com os principais assuntos envolvendo o futebol do Brasil, com destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro e também hoje, seleção brasileira, que começa a eliminatória na próxima sexta-feira contra a Bolívia e terça-feira contra a seleção peruana. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Vai Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Inset Bom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? 3842-4242. Um novo conceito em detecção. Meu querido Mateuzinho, neste dia 5, aniversário da minha neta, da Rafaela, 5 aninhos, dia 5, a filha do Rafael, sobrinha do Tiago e da Valentina, começando com família hoje. Um beijo para os meus filhos e para a minha neta, todo especial. E de cara, o boa noite dos meus mosqueteiros, Valdir Luiz, o líder do campeonato, e Mário Silva, no encalço do líder do campeonato. E cadê o Bocão? Cadê o Bocão? Daqui a pouco o Bocão chega. A internet, daqui a pouco ele vai chegar cheio de graça. Boa noite, líder. Líder Valdir Luiz. Boa noite, Mazela. Boa noite, Mário Silva. O meu beijo para sua netinha também, né? Eu sou avô, o Mário Silva também é avô, então parabéns à sua netinha que tem 5, a minha Betinazinha fez 6, a Giovana daqui no final do ano vai fazer 3. Então um beijo para sua netinha Mazela, para os rebeldias, para você também que é um grande vovô. Olha, meu querido Ricardo Mazela, eu vou falar o seguinte para você, o meu boa noite vai para o senhor Bruno Lage. Ô Bruno Lage, quem não quer ser cobrado vai trabalhar no banco. Mas mesmo assim, se fizer lambança no caixa, tu vai ter problema. Você ganha 1,5 milhão. Você pegou um time líder do campeonato. Você escala JP Galvão para barrar, para marcar, aliás, marcar não. Levou um vareio do Bruno Henrique. O estádio todo sabia que ele ia levar vareio, só você que não sabia. Aí você vai para a coletiva e faz aquela babaquice de dizer que não, entrega o carro. Não entrega nada. Se tivesse que entregar, tu não tinha jogado para a galera. Rapaz. Então é o seguinte, você escalou mal. Você terminou o jogo com 4 atacantes. Você conseguiu perder para o Sampaoli, que é horroroso e que te deu um nó, fechou os lados do campo e o Botafogo não jogou. Então, meu garoto, fica quietinho, não fala bobagem, porque o time está arrumadinho. Se você atrapalhar, o Botafogo mesmo assim vai ser campeão. Mas não atrapalha, esfria a cabeça e não fala bobagem. Porque você bota aquele time, todo mundo sabe que o titular do Botafogo, o Botafogo ganha esse título. Nós perdemos a Sul-Americana por sua culpa, porque você, o Sonunes, escalou o time ruim dentro de casa e quis escalar o forte lá fora. Então, amigo, tá na hora de você se recuperar. Fica calado, escalar o time direitinho para o Botafogo ser campeão. Só você pode tirar o título do Botafogo. Não tem Palmeiras, não tem Grêmio, não tem Flamengo, não tem ninguém. Só você. Espero que você não tire, hein? Tá bom, começou Mário Silva, doce Mário Silva. Valdirzinho começou, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, como diria o nosso grande Osmar Santos, hein? Chegou chutando balde. Boa noite, doce Mário Silva. Boa noite, Ricardo Mazela. Boa noite, Valdir Luiz. Um abraço bem apertado para a netinha, que está fazendo 5 anos. O Brunegro, eu tenho certeza. E não, um abraço. Bota todo mundo. Não, vamos deixar o rubro-negra. Já começa fazendo graça no programa, seu Mário Silva. Não gostei. Tricolor, Seja sério no seu boa noite. Ela é tricolor, como avô, como os filhos e como os irmãos e a irmã. Tudo tricolor. Dito isso, boa noite. Dito isso, mandar um abraço para aqueles que estão ligados na gente. Muita gente está ligada e nos assistindo. E eu vou endossar as palavras do Valdir, porque eu quase caí da cadeira. E aí cairia no tapete. Aliás, o tapetinho está proibido por enquanto. Porque de um momento ensaiado, porque ele estava lendo no celular, o nosso simpático Bruno Lage colocou o cargo à disposição. Essa hora é que tem que ter macho. John Texer entrava na sala
aceito, muito obrigado, passa no caixa para receber o dinheiro. E dá vontade de fazer isso. O Botafogo perdeu um jogo porque perdeu por um Flamengo que eu não via há algum tempo. O São Paulo acordou inspirado e montou uma mágica que enrolou o Botafogo. Jogou por uma bola. Teve sorte, porque tomou um gol logo ao início contra, aquilo desarruma qualquer time, mas o Botafogo empatou e o Flamengo teve uma vitória maiúscula. Mas isso não quer dizer nada em relação ao campeonato, que a distância é muito grande. Disse o Valdir, e eu concordo com ele plenamente. Só um pode perder o campeonato. O treinador. Porque o treinador, depois de uma derrota para o Flamengo, em que a torcida bateu palma para o time, e que ninguém chamou ele de burro, ou besta, já que não chamava de bestial, ele criou uma crise. Ele autodefiniu uma crise. De repente, surpreendeu a todo mundo. Nem aqueles caras que gostam de perguntar por ver se o cara escorrega, não tiveram chance, porque ele criou a crise. Bruno, por favor, dá uma ligadinha pro Luiz Castro, ou pro nosso simpático Abel Ferreira, ou até pro Jorge Jesus, e se informe que não é assim que a banda toca. No mais, está em liquidação, viu? O Bocão que está chegando aí. Tapete de liquidação, viu? Depois desse prefácio de Valdir Luiz, esse prefácio de Mário Silva, de várias páginas na abertura, que não adianta combinar porcaria nenhuma, boa noite, meu querido e doce Octávio Bocão. Boa noite, Mazela, Valdir Luiz, Mário Silva, que honra estar no meio de grandes feras do jornalismo esportivo do Brasil e do Rio de Janeiro, enfim. É uma honra. Agora, eu vou concordar aqui com o Mário Silva, não escutei o Valdir Luiz, mas o meu boa noite vai em cima da seleção brasileira. Essa data FIFA atrapalha primeiro o líder, né? Porque o Botafogo, de uma certa forma, queria os jogadores se redimir logo em seguida de um jogo tão pragmático, tão ruim que o Botafogo... Não foi nem ruim que o Botafogo fez, mas que não deu certo o planejamento do Botafogo. Mas é óbvio que a seleção brasileira, eu não aguento mais, eu botei no meu Instagram lá, que eu não aguento mais os mesmos nomes de sempre. Eu tô cansado dessa galera. Gente, eu entendo, o Diniz é meu amigo, a CBF faz um trabalho espetacular, mas eu não aguento mais esses mesmos jogadores. É Gabriel Jesus, é Richarlison, é Casemiro. Chega, esses caras não ganharam nada. Ah, mas o Zico não ganhou. Só que o nível do Zico que ele jogava naquela época era muito maior que esse, mas era gigante, era muito maior. E jogava no meio de cobra. Hoje é brincadeira, é uma piada, me perdoem. Não, você tem toda a razão, Bocão. Vamos falar. Corroborar, eu só queria dizer que o Bocão tem... Fala, Valdir. Carro aí na rua do Bocão, pô. Eu só queria concordar com o Bocão, porque o Neymar não ganhou nem para o ímpar e quer se comparar ao Zico. Você não pode se comparar ao Zico de maneira alguma. De maneira alguma. Como jogador, como pessoa, como caráter, como postura. Neymar, você é um babaca. Pronto. Marcelo, deixa eu continuar, fala, mas você já vamos falar de seleção daqui a pouco, não vamos? Vamos falar daqui a pouco de seleção? Então eu vou guardar a minha viola no saco e volto daqui a pouco. Você tem uma educação. Então, por favor, Mário Silva, já que você falou em saco, chama o saco de lixo do Bye Bye Lixo para arrumar e tirar tudo de ruim do programa. Chama o Bye Bye Lixo, Mário. Qualquer sujeira, quem chega lá quem é que chega? Saco de lixo. Bye lixo. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo.
byebyelixo.com. Exatamente, byebyelixo.com. Peço desculpas ao Paulo Bizarro, que o seu Valdir Luiz e seu Mário Silva, só livro a cara de Otávio Bocão, esticaram absurdamente. É você, Paulo Bizarro com a Game. Olá, galera maravilhosa, amantes dos esportes e dos games. Chegando com aquela novidade do mês, vem aí o mais tradicional de todos os jogos de basquete. NBA 2K24 chega homenageando novamente Kobe Bryant com grandes lances, modo lendas, multiplayer espetacular e aquela qualidade das imagens reais utilizadas nos videoclipes e nas animações. Fique de olho agora de Chua na sua tela. Tá chegando a hora da grande final do CBLOL 2023 segundo split. Vamos conhecer o grande vencedor do confronto esperadíssimo, Loud Pain Game. Quem vai levar essa? Será que a Loud ganha mais uma? Será que a Pain reage? Vamos ficar sabendo de tudo nessa grande produção da Raiô que acontece lá no Recife, com o show de abertura de Marcelo D2 e Yang Buda. Você vai saber de tudo o que aconteceu aqui no E-Games. Acompanhe conosco, não perca! Outra aguardada novidade do mês de setembro chega com tudo. É Futebol 2024, 7 de setembro. Está prometido pela Konami, que já tem os seus servidores em manutenção de grande escala. Muita expectativa na comunidade, tanto do mundo das plataformas quanto do mobile. Você vai ficar sabendo de todas as novidades no programa da semana que vem. Imperdível, não perca, acompanhe com a gente. A gente vai se despedindo, mas fique ligado que na próxima semana tem especial do Mortal Kombat, aquele que prometemos, com fatalities, golpes especiais e muitas novidades desse icônico game. Beijo a todos, muito obrigado, até semana que vem. Tchau! Valeu, Paulinho, marido da dona Ilana. Tchau, tchau, Paulinho. Um abraço para você, um beijo para Ilana. Sem perder tempo, ele é fortão, ele está se cada vez melhor, vai levantar muita taça ainda com fisiculturismo. Esporte que cresce e cresce no Max Sport. Com ele, Raul Marques, o marido da Fernandinha. Fala, Raulzito! E aí, meus bodybuilders, chegamos! E eu sei que tem muita gente ansiosa pelo programa de hoje. Nós vamos falar das nossas meninas, das nossas musas, das nossas bodybuilders. E olha, o Brasil é referência nesse esporte. E eu vou mostrar para vocês algumas transformações, o antes e o depois de algumas atletas. Vamos começar pela Júlia Guitarra. E quem vê essa carinha jamais diria que essa menina é referência no fisiculturismo brasileiro. Guitarra é uma atleta muito focada, determinada. No último Olímpia ela acabou ficando na 12ª colocação, não foi uma colocação muito boa, teve alguns erros na preparação, na finalização, mas em 2021 ela foi top 5, ela é da ponta direita. E no do meio é Franciele Matos, que já já a gente vai falar um pouquinho dela. Mas, senhoras e senhores, vamos ver a apresentação de Júlia Guitarra no Arnold Classic. Júlia subiu muito bem no Arnold Classic, muito bem condicionada, fez uma excelente apresentação. Agora vamos para a nossa próxima atleta, Natália Coelho. Olha, 2012 e 2019, olha a transformação. 2014 e 2015, um ano, ela já teve uma grande transformação. E Natália Coelho é nada mais, nada menos que a nossa campeã do último Miss Olímpia na categoria Women's Physique.
Natália, que em 2021 bateu na trave no Miss Olímpia, foi vice-campeã, mas em 2022 não teve pra ninguém, conquistou o Miss Olímpia, é campeã, é atual campeã do Miss Olímpia, e é tudo nosso, nada deles, nada dos gringos, é do Brasil. E esse ano ela tá maior ainda. E uma pergunta que eu deixo para vocês, telespectadores, vocês aí da mesa, os mosqueteiros, alguém teria coragem de mexer com essa mulher? Eu acho que não, né? Ninguém é doido disso. Mas Natália é nossa atleta brasileira e esse ano com certeza vai trazer mais um título para o Brasil. E agora vamos falar dela, Franciele Matos. Como vocês podem ver já nessa foto, já tem uma grande transformação da esquerda para a direita. Franciele Matos é nada mais, nada menos que bicampeã da categoria Wellness do Miss Olímpia. Olha ela segurando essa medalha linda. E olha a apresentação, senhoras e senhores, da nossa bicampeã, hoje a maior atleta de fisiculturismo do Brasil, Franciele Matos. Então podem aumentar o som e curtir a apresentação da nossa Top 1. E é isso aí, senhoras e senhores. Nossas meninas são brabas demais. E semana que vem nós vamos atualizar listas das classificadas para o Miss Olímpia. Então não perca nosso programa semana que vem, nesse mesmo horário, nesse canal pioneiro do esporte que mais cresce no Brasil, que é o fisiculturismo. Aguardo vocês. Aquele abraço. Valeu, Raulzito! Outro abraço carinhoso para você. Arrebentou, Raulzito, no programa de hoje. Só o marmanjo. Hoje, as meninas do Brasil, bota os mosqueteiros de volta aí, meu querido Mateuzinho, as atletas vencedoras, campeãs e lindíssimas, entendeu? Parabéns, vocês gostaram da matéria do Raulzito hoje? Mário, Valdir, Bocão. Bocão, você que... Coração. Olha, eu, como diria o Carlos Imperial, nosso saudoso Carlos Imperial, que era botafoguense, 10, nota 10. Mas tinha um bolinha, tinha um monte de gente, tá maluco. Aí, na boa, apaixonante. As três, hein? Vai fazer graça, Bocão. Toma só no beijo. Fique calmo, por favor, tá? Fique calmo. Fica calminho. Mas realmente são mulheres lindíssimas, atletíssimas, campeoníssimas, que orgulha muito o nosso país. É um caminho certo e não é à toa que Raul Marques está no nosso programa falando de fisiculturismo, ele que é atleta também, e é um atleta que com certeza vai se transformar de ponta, já que ele é novo na modalidade. Apanhadices das nossas mulheres, né? Apanhadices das nossas mulheres, né? Você acha que uma dessas dessas três beldades, iria olhar para você, Bocão? Iria olhar para você, Mário Silva? Certeza. Ia fazer graça eu com vou no você, talento. Eu tenho talento, para. Olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Eu balanço corações, hein? Eu balanço corações, hein? Eu sou que nem aquela música da Clara Nunes, onde eu passo, o povo acha graça. Canta, como é que é essa música, Valdir? Canta aí, Valdir. Como é que é a música, essa música Carlos Imperial, você passa, eu acho graça. Pô, entendeu? Eu não posso cantar porque não é meu métier. Como diria Birito de Paula, não dá pra subiar e chupa cana, amigo. O Maroni, ele passa essa graça. Olha o palhacinho. Olha o palhacinho, ele passa essa graça, olha o palhaço passando. Tá bom, então, bom dia. Aquele Fusca do Meyer tem história. Um minutinho. O programa da aquele Fusca do Meyer mesmo? E aí dá problema, hein? Mandar um abraço pro Blue Cat. Mas a gente... vamos embora. Acabou o tempo, vai evitar. A última vez que fez graça, deu lembro, você lembra da rádio, tá lembrado, Valdir? Deu. Vamos parar. Deu um B.O. danado. Deu um B.O. danado. Depois o Bocão quis se envolver, quase que zampa também. Cristo Redentor toma conta de nós. Parar o primeiro bloco, vamos voltar de seleção brasileira, que a gente vai falar no primeiro bloco, acabou o Raul, tumultuou o programa todo, já a gente volta com a segunda parte. Vamos sintetizar a galera, o Mateuzinho, para poder organizar e voltar bem
no segundo bloco. Rio, corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, com a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum programa, Max Esporte chegando no seu 4º ano, vai no YouTube, Max Esporte, TV Max, e você vai ter todos os programas, desde o primeiro há mais de 4 anos até o de hoje, dia 5 de setembro, mais uma vez. Um beijo para Rafaela. E amanhã é aniversário da minha mulher, tem que fazer média, senão eu danço. Alô, Alena, um beijo carinhoso, morando no meu coração, valeu, valeu. Baixinha encardida. Chega junto, só dá carrinho, o Bocão sabe como é que é. É, porque a polaca também chega junto, é isso aí. Sempre no oferecimento de RAN TV. Comprar para aqui, aluga é muito melhor. De Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Insetbon. Esse é bom mesmo, 3842-4242, o melhor custo-benefício para a sua empresa, para o seu galpão, para o seu condomínio, Liga para o Cláudio, liga para o Fernando, ou para a sua casa, produto de qualidade, resultado imediato por um preço que ninguém tem no mercado. Aquele negócio de você pagar e ter retorno, é Insetbon, não tem a menor dúvida, e depois pode me cobrar. Não tenha nenhum receio de ligar para Insetbon 3842-4242. Bota a galera de volta na tela aí, nessa terça-feira, né? Terça-feira, bota o Bocão, bota o Mário Silva, bota o Valdir Luiz. Lembrando, então, hoje, viu, Bocão? Aniversário da Lena hoje, né? Da patroa aqui, como diria. Você conhece bem. Pode mandar um beijo para a Lena aí. Manda um beijo para fazer uma média para mim. Ô, Lena, um beijo para você, saúde e paz, que Deus te abençoe. Gine é um gênio. Lembra da Gine é um gênio? Sei que é um gênio. Mário, alivia minha barra. Manda um parabéns para a Lena. Já mandou para minha neta, agora para a Lena, a mulher. Olha, parabéns, dona Helena, por 2 motivos. Pelo aniversário, ele tem que aturar o Mazelo. Que a gente boa. Aliás, eu esqueci como é que é o caminho para Búzios. Se você quiser me dar a dica, eu vou, hein? Parabéns. Você será convidado em breve. Você, Valdir e Bocão. Você, jantamos outro dia. Eu, a Lena, Valdir e Dona Quênia. Valdir, você pode também dar o seu testemunho e limpar a minha barra. Olha, eu quero dar um beijo carinhoso, respeitoso, meus parabéns para a Lena, que é uma figura muito querida, gostei muito dela, eu e a Kênia, passamos 4 horas no restaurante batendo papo, muito legal, uma pessoa muito bacana, é uma heroína, conviver com a Zera, aquele responsável, chega atrasado e tudo, mas é um cara do bem. Então, Lena, você é duplamente brilhante, porque é uma pessoa boa e realmente atura uma Zera. Seja muito feliz, muita saúde, tudo de bom, mas você tá bem, o Mazera é um cara do bem. Só é responsável, chega atrasado, mas tudo bem. Olha só, gente, peço desculpas aos telespectadores desse momento pessoal aqui. Vocês não têm nada com isso. Desculpa, mas eu tinha que fazer. Uma DR coletiva. Uma DR aqui no ar, para poder limpar, fica tudo bem. Eu ganhar mais alguns pontos com a comadre lá, porque, pô, senão, né? Mas, enfim, beijo, amor da minha vida. Legal, obrigado. Vamos em frente, vamos tocando o barco. E Rafael, um beijo carinhoso. Ela pode falar a mesma coisa para você, né? Seu amor da vida dela. Sábado eu estive na feijoada da Portela. Cara, não pede um bocão, rapaz. Falei comida e tá dentro. Foi pago, eu paguei. Pô. Não sou você, eu paguei. Olha só. Se você tivesse falado comigo, era de graça, tudo. Não, eu pago. Pra ajudar a tua irmã. Convida que eu vou, hein? Tá, vamos convidar. Vamos arrumar então pra ir. Vamos todo mundo. O Max Esporte. É só para dizer o seguinte, eu fui parado umas 2 ou 3 vezes por telespectadores do Max Esporte.
era o show do Neguinho da Beija-Flor, e não deu para pegar nome para agradecer, o que prova, humildemente, esse programa há 4 anos no ar, tem o seu retorno, tem o seu retorno. De coração, um beijo para cada um de vocês, isso é muito legal, muito legal. Depois de 5 minutos de lavagem de roupa, de social aqui, deixa eu saber do Paulo César. Você rola a bola, depois reclama. Campeonato italiano. Paulinho, depois de Niterói, voltando para Bruxelas. Fala, Paulo! As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Valdir Luiz, ao Mário Silva, ao Otávio e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. A gente começa hoje com o futebol italiano, que vai ser a exemplo de todos os campeonatos europeus, paralisado nesta semana por conta da data FIFA. Data que servirá então para as eliminatórias do Campeonato Europeu de 2024, que vai ser disputado na Alemanha. Mas o campeonato italiano está efervescendo já a 4ª rodada. E por quê? Porque 2 equipes despontam na liderança de maneira isolada, ou seja, Inter de Milão e Milan. Como não bastasse 2 equipes da mesma cidade, 2 equipes super rivais e que apresentam no momento o melhor futebol da Itália. Milan conseguiu uma excelente vitória, venceu por 2-1 a equipe de José Mourinho, com o Rafael Leão, o português atacante da equipe milanista, marcando o gol da vitória. A despeito de ter ficado com 10 homens desde a primeira etapa com a expulsão de Tomori, o Milan não tomou conhecimento e conseguiu uma excelente vitória. Outra vitória importante foi da equipe da Inter, que venceu por 4-0 a equipe da Fiorentina, conseguindo assim consolidar-se como líder da competição. Mercedes está com o mesmo número de pontos do Milan, mas tem a vantagem em termos de saldo de gols. Mais ainda, o campeonato promete no regresso da data FIFA, porque justamente haverá o clássico, o derby entre Inter de Milão e Milan pela 4ª rodada do campeonato italiano. Liga italiana quente e obviamente promete justamente para a volta da data FIFA com esse sensacional Inter-Milan. Valeu, Paulinho, bem respondida, mas para acabar com os curiosos que não tem que saber algumas coisas, em 7 bom nele! Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom! Bom mesmo! 3842-4242. Seu condomínio, sua casa, seu galpão, sua empresa, é só chamar Insetbon. Bota de volta meus mosqueteiros na tela. Já falei do show da Neguinho Beija-Flor na tela, já falei do aniversário da Lena, do aniversário da minha neta, Rafaela. Vamos falar de seleção brasileira enquanto o Bocão se ajeita aí, botou. Tá bom assim, Bocão? Bocão, você sabe que você parece com essa escova? Todo intervalo, o Bocão pega a escova e penteia. Eu sou careca, não tem mais jeito. O Valdir usa peruca e o Mário Silva tá enganando. Vamos ver, brincadeira, Valdir. Olha só, seleção brasileira, o assunto... Não, por favor, não, por favor, olha só. Usa ela aqui. Olha aqui, vou ter dia sexta-feira, agora dia 8, Bolívia, o jogo em Belém. Valdir, Fernando Diniz e a seleção brasileira é sua estreia. Olha, com todo o respeito que me merece o Fernando Diniz, que até é gente boa, mas eu discordo muita coisa dele como treinador, ele é o técnico flanelinha, tá lá segurando a vaga pro Ancelotti, outro Pachoieri lá que vier, porque não acredito que ele fique no cargo, não acredito. Mas ele até tem... De repente ele vai ver nas eliminatórias que não é uma missão difícil, que ele vai jogar contra a Bolívia e depois terça-feira contra o Peru lá em Lima. O que me incomodou do Fernando Diniz foram algumas coisas que ele falou na coletiva. Será que foi ele que convocou Gabriel Magalhães, Matheus Cunha, que nos últimos 23 jogos fez 2 gols, Gabriel Jesus? Será que foi ele que convocou esse pessoal todo? Gabriel Martinelli? Ele deixou de fora aqui Tiquinho Soares, Hulk, Pedro, o Rony, o Gabigol. Eu estou dando só os jogadores que atuam no Brasil que ele vê jogar. Ele não vê jogar esse pessoal que ele convocou. Primeiro, estou em férias. Segundo, ele fica preocupado com o Fluminense ou fica preocupado em viajar. O Tite adorava uma viagem. Viajava toda hora para a Europa para ver jogo. Então, o que eu não gostei foi essa convocação. E ele foi um pouco infeliz na sua coletiva. Tá um pouquinho se achando... sabe, um fenômeno. Não é. Não ganha nada até agora. Pode ganhar pelo Fluminense uma Libertadores, tem chance. Ganhou apenas um Campeonato Carioca, mais nada. Mas os Nutellas acham ele maravilhoso. Então eu acho que, para mim, para ser curto objetivo, não era um cara para ser o técnico da seleção. Porque ele está lá pelo lobby.
do lobby dos Nutellas que acha ele fenômeno, maravilhoso, revolucionou o futebol, e eu esperava muito mais dele, convocando jogadores que atuam no Brasil. Você faz 2 times aqui no Brasil superiores que ele convocou, entendeu? Então eu acho que o Bocão tem toda a razão, é o mesmo sentimento que eu tenho. Não vai ter problema, porque perder para a Bolívia não vai nem perder para o Peru. Mas eu acho que ele não vai longe, porque ele não é o cara, não tem o perfil, e ele tem que se impor, hein? Ele é marionete, ele tem que se impor. Se ele não se impor, ele cai antes, mesmo se o Ancelotti cai antes. Bocão, você dava o seu boa noite exatamente sobre isso, em relação aos mesmos jogadores. O Tite, 8 anos, tivemos que aturar o Tite, que ia ver nas eliminatórias e entregou 2 Copas do Mundo. Foi muito mal o Tite nas 2 Copas do Mundo, na minha opinião, se curvando a jogadores. A gente esperava uma coisa diferente, mas até agora, porque nem começou a jogar, mas pela convocação não vejo muita coisa ainda que a gente possa falar, por enquanto tem Bocão. Marcelo, na realidade, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que a CBF não é que ela convoque os jogadores. Por trás de um monte de coisa disso, eu seria levando da minha parte até, talvez, injusto, com algumas coisas que estão acontecendo na seleção brasileira há muitos anos. Quando se fala que o Zico perdeu uma Copa do Mundo, mas o Zico jogava no Brasil para ser convocado. A gente não vai ver mais esses jogadores que estão debruçados, eles estão numa zona de conforto, no qual eles se sentem felizes muito mais num clube do que propriamente na seleção brasileira. Todos eles são, ou a grande maioria, protagonistas dos seus clubes. Isso gera uma, talvez, imprevisibilidade do que a gente pensa em relação ao desempenho desses jogadores. E enquanto eu adoro o Neymar, para mim, é o último dos moicanos. É um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Mas não se pode mais pensar que o Neymar será o nosso protagonista e vai decidir jogos para o Brasil. O Neymar entrou num nível da vida dele que ele não quer mais, e eu até entendo quando as pessoas criticam, quando ele vai para o mundo árabe, que não é um mundo tão competitivo, não é um campeonato tão competitivo, que ele vai para consolidar a carreira dele financeira e não quer mais um nível de exigência tão alto. Então eu acho que a seleção brasileira está nesse nível hoje. O Diniz, Valdir Luiz, não tem culpa de mais absolutamente nada. Ele vai estar na carreira dele, no currículo dele lá, treinador da seleção brasileira. Se ele vai conseguir ou não, é uma outra história. Se ele vai implementar a metodologia de trabalho dele dentro da seleção brasileira, é uma outra história. Pode ter que dar certo, porque é muito rápido o procedimento que ele projeta para a seleção brasileira. E pode ser que os jogadores, a eles, lhes agradem, né? Ô Mário, olha só, primeiro os jogadores têm que comprar a ideia do Fernando Diniz. Né? Primeiro os jogadores têm que comprar a ideia do Fernando. Segundo, tem que ter uma boa relação entre eles. Eu tenho uma baita de uma curiosidade de ver o Fernando à frente da seleção. Estou curioso pela estreia sexta-feira, que ele dá bronca em todo mundo. Será que o Neymar chega jogando, fazendo uma lambança? Que o Neymar, de vez em quando, ganhou tudo o Neymar. O Neymar só não ganhou uma Copa do Mundo. O resto ele ganhou tudo. A verdade tem que ser dita. Porra, mas vai chegar, vai dar um esporro no Neymar? Porra! Baralho! Duvido, eu quero ver ele faria isso. Será que ele faria isso? Desse jeito que ele tem na seleção brasileira? O que você acha, Mário? Olha, pode ser que ele até faça isso. Agora, eu acho que o Fernando Diniz está provando, levando o Fluminense onde está levando na Libertadores, que ele entende do riscado. Se você comparar, com todo respeito, os elencos de Flamengo, Palmeiras e Fluminense, colocando meio líder, né? O elenco do Fluminense é bem mais enxuto. E ele está tirando água de pedra. Por isso que oscila. Segundo, que ele é o interino de que treinador? Alguém aposta aí que é o Ancelotti? Então, o meu treinador seria o Abel Ferreira, se você vai no patamar do estrangeiro. Se não é ele, pode dar uma chance para o Fernando Diniz a parar de algumas arestas. Agora, só para fechar, Pazela, em cima daquilo que disse o Bocão, que toda hora alguém diz realmente que o Zico não ganhou a Copa do Mundo, eu trabalhei naquela Copa aqui no Brasil, fiz galera, enquanto o Zé Carlos estava, a nossa equipe estava lá na Espanha. E perdi aquela Copa do Mundo foi Terê Santana, que era o treinador. Grande treinador, sim, mas perdeu aquela Copa por sua teimosia. Vou dar um exemplo. O Roberto Dinamite me disse isso, no quarto dele ao lado do Acácio. Eu cheguei, ele disse para mim, seja bem-vindo, e nunca mais falou comigo do ponto de vista de jogo.
e nós morremos abraçados com o Sérgio. Jogamos classificados contra a Itália, estivemos classificados 2 vezes, e ele nos segurou o time e nós perdemos de 3-2. Isso e outras coisas. Ele não era gênio, era um grande treinador. Mas quem errou, quem perdeu a Copa do Mundo, tanto que ele assumiu, né? Título, podia ser diferente. Foi Tele Santana. Os outros eram jogadores e foi o time que ele escalou. Se eu deixar o Roberto Dinamite no banco para botar o Serginho, aí eu parei. E Mário foi muito feliz dessa observação dele. Mário foi muito feliz da observação dele justamente por conta disso. Claro que ele não era um gênio. Ele transformou o futebol daquela época, que era uma coisa tão difícil de acontecer, né? De algumas mudanças, e porque tinha material humano, eram jogadores fantásticos. Mas você tem razão em relação a isso, que eu escuto muita gente falar em relação ao Tele Santana. A gente, de uma certa forma, endeusou o Tele Santana, nada contra, acho que ele foi um baita de um treinador, mas muita gente o criticou. E quando eu falo que o Zico, que a gente tem aquele clichê, azar da Copa que o Zico não ganhou. O Zico não ganhou, é uma pena para todo mundo, gente. Porque o Zico jogava mais que todos esses jogadores que estão na seleção brasileira. Todos. Hoje, aquela história. O que o Mário me falou uma história, o Mário falou um negócio que o Roberto a gente 4 anos conviveu juntos diariamente, ele me contou essa história que o Mário contou aqui agora. E outra coisa, o Edinho estava voando, estava voando e ele botou o Luizinho do Atlético Mineiro. O Edinho estava jogando muito mal. E outra coisa, quando o time ganhou o combinado de botar o time reserva para preservar o time titular para a fase desses mata-mata. Aí ele foi pressionado pelo Falcão, pelo Cerezo, e não botou o pessoal todo para jogar. Então, quando perdeu a Copa do Mundo, disse que o Sócrates entrou no ônibus e falou assim, perdemos a Copa. Aí teve gente que falou, não, vocês perderam, nós não jogamos. Clima ruim, ele criou um clima ruim. E outra coisa, nada com o Tele, que ele descansa em paz, era um cara até legal, mas ele só começou a ganhar título no São Paulo. Ele ganhou o Campeonato Carioca em 69 pelo Fluminense e por mais nada. Ele perdeu o título do Flamengo em 89 para o Botafogo. O Tele começou a ganhar título no São Paulo em 92 e 93. Até lá, era considerado perfeito. Eu tenho boa memória. Eu tenho boa memória. A gente pensa, Valdir, muito mais do que a gente pensa. Tem muita coisa por trás disso. Eu não tenho o Tele vendo aqui acusação e tal. Mas tem muito mais, muito mais do que isso. Você acha que o Diniz vai chegar lá e vai falar assim, eu quero do meu jeito? Óbvio que não. Não vai existir isso nunca. Claro, e nem o Guardiola. Vale lembrar que em 82 ele treinou o tempo inteiro com o Dirceu e com o Paulo Zidoro. Outras coisinhas mais que foram acontecendo, quando você ganha, não aparece, mas quando perde, aparece. E você... Em 70, os cascudos chegaram lá, chamando o Zagallo e falaram, tira o Marco Antônio que ele não está com a cabeça boa. Vamos botar o Everaldo, que o Everaldo fica mais preso, o Carlos Alberto se libera, o Clodoaldo faz uma linha de 3 e bota o Everaldo como um terceiro zagueiro e libera o Carlos Alberto. E deu no que deu, que o Marco Antônio saiu titular daqui e perdeu a titularidade lá no México. Isso aí o Gerson para confirmar, o César Caju, que domingo mesmo, sábado mesmo, assistiu o jogo do lado dele. Ele jogava mais que o Everaldo. Taticamente, o Everaldo era melhor. Taticamente, o Everaldo era melhor para o time. Para encerrar, o bloco está em cima da hora já, falando só de seleção brasileira. Eu lembro que o bairrismo existente naquela época era muito maior do que hoje. Rio, São Paulo, Minas, quer dizer... E a imprensa paulista levantou o Tele, né? O trabalho que ele fez no São Paulo, e a partir daí... E depois, então, é a minha opinião, pode ser que esteja equivocado, né? Mas tem muita chance de dar certo na seleção brasileira nesse primeiro momento, tá? Porque ele consegue, em pouco tempo, ele consegue não só gerir essa conexão treinador e jogador, ele consegue implementar os jogadores. Eu conversei com os jogadores muito próximos aí, Bocão. Em uma semana, ele fez todo mundo jogar no esquema de jogo dele. Então, cuidado, porque a gente vai, assim, porque os jogadores vão comprar a ideia dele, senão ele não vai estar lá. É isso. Tem um detalhe, para a minha parte, rápido. Em 86, eu cobri toda a seleção. Até que ela embarcou para o México, aí o Loureiro que foi, depois. Eu fiquei um tempão na Toca da Raposa. Participei daquele evento quando o Renato, o negócio de Puro Muro. Lembra do Puro Muro? Do Leandro e tal? E ele cortou o Renato. O Renato estava acabando com o baile. Depois o Renato perdoou, porque os caras perdoam, estão ricos, tudo bem. Mas foi uma sacanagem. Eu não podia cortar o Renato. Se compensar o Renato nem
O Renato só mal pulou o muro para ajudar o Leandro, que estava lá de Marrakech. Bom, o Leandro foi homem demais e pediu para não ir. O Leandro foi homem demais e pediu para não ir, e acabou o Josimar, foi e arrebentou na Copa. O detalhe é o seguinte, falamos do segundo bloco de seleção brasileira, quando eu abri a minha participação, eu falei, se os jogadores comprarem a ideia do Diniz, vai dar caldo. Eu abri e continuo achando como o Bocão, se eles comprarem a ideia, vai dar caldo, entendeu? E quero ver se o Diniz vai dar esporro nos caras também, como faz no Fluminense. Curiosidade apenas. Mas se comprar a ideia, o Brasil vai bem. Vamos dar uma paradinha sempre em nome de Inset Bom, de Bye Bye Lixo e de Ren TV. Já já a reta final do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, pela nossa querida TV Max. Oferecimento de Ren TV, comprar para quem aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, melhor saco de lixo do Brasil, e também de Inset Bom, é bom mesmo, 3842-4242, um novo conceito em detetização. É a resenha raiz da televisão brasileira, todos os programas no YouTube, Max Sport TV Max, você vai lá, curta, entre lá, vai lá e entra na minha rede social, Ricardo Mazella Narrador, qualquer uma delas, do Valdir, do Mário e do nosso querido Otávio Bocão, que tem um programa no YouTube diário falando do Botafogo. Bota na tela, rapaziada, aí. É isso aí, nos dê essa moral, bota a galera na tela, meu doce querido Mateuzinho, ainda meio dodóizinho, no colo da mamãe, para recuperar, mingauzinho, mas o Mateuzinho já estará 100% aqui, e como sempre, abrilhantando o nosso diretor de TV aqui, na edição só da Mateuzinho. Mateuzinho que é torcedor do São Cristóvão. É brincadeira, Mateuzinho. Olha lá, vambora. Olha só. Começar o Valdirzinho para liberar o Paulo César, que ele tem hora para ficar na janela olhando não sei o quê. Faço uma pergunta para o nosso PC Oliveira. Manda um abraço para o meu amigo Paulo César Oliveira. Aqui no Brasil parece que tem uma reedição do Campeonato Português, porque tem de treinador português aqui, é uma festa. Mas eu queria que você falasse para os telespectadores do Max Esporte como está o Campeonato Português, meu caro Paulo César. Grande Valdir Luiz, que grande prazer em falar contigo, hein? A gente que gosta de polêmica tem que falar do futebol português, porque afinal de contas, se não falar em futebol português pensando em polêmica, pode esquecer. Final de semana não foi diferente. Quarta rodada disputada com jogos importantes entre as equipes que disputavam a primeira posição. Boa Vista foi a Lisboa, fez a sua missão, venceu por 2-1 o Estoril. O Benfica estava em casa enfrentando a equipe do Guimarães e venceu pelo placar de 4-0, jogando um grande futebol. O Sporting foi a Braga, empatou em 1-1 e o Porto com 10 pontos ganhos e o Benfica na segunda posição com 9 pontos ganhos. Mas realmente, mais uma vez, a arbitragem ganha destaque e pela negativa no futebol em Portugal. Rapidinho, antes do Bocão fazer uma pergunta aí, Bocão, deixa eu botar o Bocão, não precisa botar o doce para não esticar mais. Esse VAR, o juiz é ruim em qualquer lugar. Por telefone, se contar, parece que é piada de português, mas aqui também tem. E o Porto deve ter uma camisa pesada, como alguns clubes aqui no Brasil, que sempre tem a complacência da arbitragem, hein, Bocão? Como sempre, né? Em qualquer lugar do mundo, evidentemente. Você foi muito feliz. Isso é fato em qualquer lugar do mundo. Mas eu quero mandar um grande abraço para o Paulo César Oliveira. Aliás, uma inveja sadia, porque semana passada estava conosco aqui em Nikit, que eu adoro Nikit, mas com todo respeito a Niterói, está em Bruxelas. Bruxelas é sensacional. Paulinho, conte-nos um pouquinho como estão as eliminatórias, o andamento das eliminatórias europeias.
É isso aí, Otávio. Datas FIFA aqui na Europa já começaram e, obviamente, servem para a preparação para os jogos eliminatórios do Campeonato Europeu de 2024, cuja sede será na Alemanha. Dos grupos de classificação, que são 10, já que 20 equipes vão se classificar diretamente para a fase de grupos do Campeonato Europeu, os 2 primeiros classificados de cada grupo são automaticamente colocados na fase final, totalizando 20 equipes. A Alemanha está classificada, é a 21ª, e os 3 últimos classificados saem justamente do play-off com os terceiros colocados de cada grupo, mais os classificados pela Liga das Nações. Em relação aos possíveis classificados ou os que despontarão como boas perspectivas para a classificação, eu aponto justamente a equipe da Escócia no grupo A, que já tem 12 pontos, 4 jogos e 4 vitórias. A equipe da França no grupo B, que tem também uma participação brilhante com 12 pontos também. No grupo C, a equipe da Inglaterra também com 12 pontos. No grupo J, Portugal, que tem 12 pontos. Eu lembro que Portugal enfrenta a Eslováquia e Luxemburgo. Caso ganhe os 2 jogos, vai passar de 12 a 18 pontos e ficará então praticamente com passaporte assegurado para a participação no Euro 2024. É o nosso ponto final por hoje, marcando o próximo encontro para a semana que vem. E é claro, a todos vocês que acompanham na TV Max mais um Max Esporte, as nossas saudações em direto, como sempre, de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho, aquele abraço, irmão, aquele abraço, aquele abraço. Eu tô vendo o Inset Bom atrás de mim? Mostra pra galera aí o Inset Bom, Mateuzinho. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Bom é bom. É isso aí. Bota de volta os meus mosqueteiros na tela do nosso Max Sport, esta terça-feira, dia 5, enquanto o Valdir ajeita o seu implante, o Bocão faz isso durante o intervalo, e o Mário Silva ficamos com as nossas carecas, mas não tem problema. Alguém quer encerrar o assunto seleção brasileira, alguma coisa, ou tá tudo dito? Não, eu só queria fazer aqui uma solicitação para saber, porque eu queria saber o que pode falar em termos de critério, aproveitando o gancho do Paulo César do Campeonato Português. No jogo Fluminense e Atlético Paranaense e Fluminense, o lateral direito Kelvin do Atlético Paranaense foi expulso por ter dado uma cotovelada no jogador do Fluminense. Diga-se de passagem, muito bem expulso pelo senhor, esse nefasto Rafael Claus. Só que no sábado, não é chororô, o Flamengo mereceu a vitória, o Botafogo jogou mal, definido. Mas o Bruno Henrique deu uma cotovelada no senhor Vitor Cuesta, na frente desse cidadão, e ele não fez nada. Deu só um amarelo, não consultou o VAR. Então, eu queria que alguém me explicasse qual o critério. E ele continua fazendo lambança atrás de lambança. E, acima de tudo, é arrogante. Botou na súmula que expulsou o jogador do Botafogo, chamado Gabriel Pires, que até foi bom expulsar, porque não joga nada, atrapalha o time. Pelo menos está livre dele do Atlético Paranaense, como devemos ficar livre dele também do JP, que é horroroso. Gabriel Pires parece jogador de futebol society. Só joga para o lado e não acerta passo. Então, ele botou na súmula que expulsou o jogador do Botafogo, que disse que ele é arrogante. Porra, o cara o chamou de arrogante, foi expulso. Tinha que chamar de safado, vagabundo, que aí merecia logo ser expulso de uma vez. Que nojeira essa comissão de arbitragem, cara. Olha aqui, me permita. Rafael Claus está ligado a que federação? Paulista de futebol. Paulista. Então, não estou dizendo que ele foi desonesto ou não. É, no mínimo, falta de inteligência num clássico envolvendo 2 cariocas, onde um paulista é interessado direto no jogo, você colocar o árbitro paulista. Bola, bota o cara de Santa Catarina, do raio que os pata. Aí enseja a esse tipo de comentário. Porque o problema, Valdir, é que não tem critério. Um dia é A, outro dia é B. Amanhã mesmo ele vai expulsar alguém por cotovelado, no outro dia ele não faz. Tem lances que eles dão pênalti, fora da área eles não marcam falta. Tem. Fala, Botão. Quer ver uma coisa? No clássico de domingo, só para fechar, Corinthians e Palmeiras, apitou o árbitro paulista. Por que no clássico carioca não apitou o carioca, o mineiro, um gaúcho, um Mato Grossense, apita o paulista? Critério. Fala, Botão.
Gente, vamos lá. Eu tenho o maior respeito por Mário Silva, Valdir Luiz, são meus amigos. Vamos lá, vou por partes. Primeiro que o critério ele está associado à interpretação. Então vamos lá. Se não há unanimidade para um lance como esse, a gente vai deixar o critério de lado, porque se ele deu lá em outro lugar, se talvez ele não tenha dado aqui, é interpretativo. Eu vou explicar por quê. Assim que acabou o jogo, eu fiz alguns programas e eu cheguei à conclusão de que não tem chororô, óbvio que não tem chororô. Meus amigos mandando mensagem, pô, Bocão, eu acho que foi isso, que foi aquilo, que foi isso. O impedimento, uns falam que o Bruno Henrique foi participativo, outros não. Perfeito, não há unanimidade, deixa-se o critério de lado e torna-se interpretativo, ponto. O lance do segundo gol do Flamengo, em que o Tietê, ele sofre uma falta, depois 40 segundos, 30 segundos, o jogo torna-se participativo e esquece que o Botafogo se recompõe em todos os setores, não há como reclamar. Houve falha individual do Botafogo, da marcação, enfim, a minha opinião. Em relação à cotovelada, não houve unanimidade de nenhum comentarista de arbitragem dizendo que o Bruno Henrique teria que ser expulso. O primeiro lance, ele foi maldoso. Talvez porque, se a gente fizer uma comparação com o Jair do Vasco da Gama, que ele está disputando a bola por baixo, ele está em velocidade em direção ao gol, ele deixa o cotovelo, aí sim é perceptível a ação deliberada de um jogador. Quando você está no alto, você não consegue ter uma definição concreta de que uma disputa no alto, por mais que o Bruno Henrique faça assim, de que você é culpado ou a gente pode interpretar de uma ação deliberada de expulsão. No segundo lance, que foi explicado talvez pelo PC Oliveira, que eu até concordo, eu acho que o JP ele chega atrasado, o braço do Bruno Henrique está embaixo, e aí ele não consegue chegar. Enfim, eu acho que ele poderia ter, no primeiro lance, se fosse talvez um outro árbitro, ter dado até o vermelho, ó. Você foi imprudente demais, você poderia ter pego no olho do jogador. Mas aí não houve critério. Eu acho que a gente ele expulsou o cara do Atlético, como o Valdir falou, Bocão? Porque o mesmo árbitro com lance bem parecido expulsou um não é critério, é interpretação do momento. Ele não tem, ele não vai chamar. Pelo amor de Deus, eles são. Valdir, eles são nojentos, cara. Os caras são nojentos. Quem comanda isso, infelizmente, são os caras lá de cima. Segue o jogo que não foi nada. Uma disputa pelo espaço no alto. Segue o jogo. Se alguém vai e fala assim, olha só, dá uma olhadinha a você, que eu achei imprudente esse braço no alto do Bruno Henrique, mesmo disputando pelo espaço no alto, de ter machucado, se pega no olho, podia ter cortado. Mas não, ó, foi nada, disputa pelo espaço, segue o jogo. Aí talvez não seja nem o árbitro. Isso é muito difícil, porque ninguém sobe assim, né? Com os braços colados, não tem. Exato. Você sobe no impulso. Você abre o peito para cabecear. Agora, você tem que ter uma dosagem. O cara deu de maldade, ele abriu para cabecear. É interpretativo. Mas o problema é difícil. Olha, a arbitragem, se fosse fácil, todo mundo apitava. Mas é difícil. Agora, o que não pode... Os caras ganham bem para isso. Os caras ganham bem para isso. Tipo de comentário desse tipo é você colocar um árbitro paulista no jogo envolvendo dois cariocas. Bota o cara de Goiás. Mas aí, em cima disso, Mário, tem que ter alguém do VAR e falar assim, cara, pra gente aqui não foi. Vê você, dá uma olhadinha você acredita no VAR? Você acredita? Vai lá e vê. Vou te fazer uma pergunta agora. Antigamente os caras não tinham. Você acredita no VAR? Eu não acredito. Você acredita no cara que comanda o VAR? Não, eu não acredito. Não acredito. Eles são piores que os árbitros. Eles são muretas. Do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Faz parte do grupo. Tudo igual. Mais pilantras são os caras do VAR. Se o cara tivesse atitude, comportamento, e falar assim, ô Klaus, vem aqui porque eu acho que o cara deu uma cotovelada no Bruno Henrique. Ficou com medo, o cara é flamenguista, o cara é o quê? Vem aqui que o cara deu uma cotovelada. Não, eu achei que não foi nada. Pra gente não foi. Então segue o jogo. Se ele vai lá e fala assim, peraí,
Peraí, vocês estão loucos, não foi pra vocês, pra mim foi. Se é cotovelada, se pega no olho do cara aqui, sai sangue, tem que sair sangue. Tá todo mundo errado aí, desculpa. O VAR tá errado demais. Pilantras! Tá bom, O VAR só vem atrapalhar o futebol. O VAR só vem atrapalhar o futebol. Na reta final, seleção, agora VAR, arbitragem, um assunto recorrente, mas vale a pena. Mário, Payet, como diria o PC Oliveira, Payet no Vasco, o que você achou? Gostei do Payet. Ele, se nada tivesse feito, colocou o Jair para fazer o gol, o Jair perdeu. Gostei. O Paulo César falou, Payet. Não Payet. Pode ser feito apanhar também, que é bom. Muito bom. O meu conceito de avaliação, ele ainda é cauteloso. Primeiro jogo do cara, ele tem que mostrar alguma coisa, até uma competitividade maior. O cara vem contratado, chega no aeroporto, tem um monte de gente lá, 5.000 pessoas. O cara tem que mostrar serviço. Só que ele tem que saber que daqui a pouco ele não joga no meio de craques, no meio de feras. Mas é bom jogador, pode entregar muita coisa. Pode ser um diferencial individual. Mas o que é preponderante hoje é o jogo coletivo. É bom jogador? É acima da média. É a mesma coisa você botar um Messi num time de terceira divisão aqui. Ele vai se sobressair, ter lampejo individualmente. Mas se alguém marcar ele, não vai conseguir andar. O Payet é bom jogador? Pode entregar? Pode. Não sei se vai ser o diferencial por completo para esse time do Vasco, que tem algumas fragilidades individualmente falando, tá? Tem um ótimo treinador. Valdir, olha só, Valdir, o Botafogo foi o único time que não variou até agora. Você já falou da declaração infeliz do treinador, já falou da derrota do Botafogo. Agora, você acha que o Botafogo está começando a oscilar ou é pontual essa derrota? Não, eu acho que você perdeu para o Flamengo. Eu concordo quando o Mário disse do São Paulo. O Flamengo do São Paulo fez 3 grandes jogos. O Fla-Flu, quando eliminou o Fluminense, contra o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, e contra o Botafogo sábado. Armou o time bem, fechou os lados. Então você tem que entender, não é oscilar. Você perdeu para o Flamengo de 2-1 num jogo que o Flamengo criou situações, o Botafogo também criou, poderia ter virado o primeiro tempo com 2-1, agora com o Eduardo de frente pro gol, ele que é um baita jogador, chutou por cima. E o Bruno Henrique fez aquele golaço que nem 2 goleiros pegavam. Então é natural. O torcedor tem que entender que o Botafogo ia ganhar todos no estádio Newton Santos. Eu acho que o Botafogo continua vivo na competição. Essa derrota, eu não diria um aprendizado, mas é uma coisa que podia acontecer. Não foi uma tragédia, que foi 2-1. Eu acho que o Botafogo se recupera. O Botafogo tem 2 jogos fora, Corinthians e Atlético Mineiro, que para mim ele vai se dar bem, ele traz no mínimo 4 pontos desses 2 jogos, depois volta a jogar em casa contra o Goiás. O Botafogo tem que ter tranquilidade, esse período que o time ganhou folga, volta a treinar somente depois de amanhã, eu acho que vai ser muito importante o reequilíbrio físico, emocional, e o Botafogo continuar brigando, e na minha opinião o Botafogo dificilmente seria um tipo de paixão, até pela distância, ele não vai perder esse título, vai conquistar esse título. Mário, o Fluminense tem a comissão técnica na seleção brasileira. Eu tenho minha opinião. Volta o campeonato daqui a 13 dias. Isso tem alguma influência na preparação do Fluminense para o jogo contra o Vasco da Gama? Eu acho que tem, né? Porque o Diniz não está lá. Mas o cara que está lá trabalha com o Diniz, mas não é o Diniz. Então, não deixa de pesar um pouco. Mas é um risco que o Corinthians vai correr no futebol feminino. E o Fluminense vai correr um risco no futebol masculino com esse campeonato, com o Fluminense principalmente brigando pela Libertadores, e o treinador vai fazer uma viagem ali para Belém, depois vai para Lima, no Peru. Pode acontecer alguma coisa, só um detalhezinho em socorro do Valdir. A única pessoa que pode atrapalhar o Botafogo é o treinador. Do Fluminense, além do Diniz, foi o preparador físico e 2 auxiliares do Diniz. Ficou o Marcão tomando conta do time e o segundo preparador físico. O Diniz levou com ele mais 3 profissionais. 2 braços direitos na parte técnica e o preparador físico até bom, o Marcos Seixas. Mas era só para acrescentar o que vocês falaram em relação ao Botafogo, só para acrescentar, que reveja os conceitos o Bruno Lage. Talvez tivesse sido infeliz a sua declaração, óbvio, mas não houve pressão nenhuma depois do jogo contra o péssimo planejamento, não sei se foi da diretoria, do staff, do desempenho, enfim, que eu tenho uma credibilidade, para mim tem uma credibilidade enorme, mas o Botafogo não pode ficar de fora faltando 3 jogos. Se tivesse cabeça a cabeça no Campeonato Brasileiro,
poderia até pensar assim, pô, joga com o time reserva, beleza. Mas o Botafogo tinha 11 pontos, os torcedores do Botafogo foram contraditórios em achar que, não, se botar o time titular contra o Flamengo, a gente vai ganhar. Não vamos ganhar. A gente não vai pegar depois da eliminação qualquer time que seja da Série B e da Série C. Era o Flamengo. E eu disse, jogo difícil. Então que ele reveja os conceitos muito, porque, na realidade, ele não pode mexer na estrutura do Botafogo. Não houve pressão nenhuma. Ele tem que blindar suas opiniões externas. Que o Botafogo seja feliz, mas o planejamento não foi... O Botafogo tem que pensar grande. Devia ter ganho as duas competições. Vamos. Bom, bola aqui, gente. Olha o horário. Mário, para fechar o Flamengo, será que esse era uma boa time titular com o Gabi na reserva? Rapidinho, Mário, por favor. O Gabi na reserva, o Pedro jogou mal, inclusive. Mas a televisão mostrando o Gabi toda hora que ele estava vendo cara feia. Se deram mal. Esse resultado para o Flamengo foi importante para melhorar o ambiente, que aí não tem custo para criar crise. Tá certo. Bocão, beijo, Bocão. Beijo, Mário. Beijo, Valdir. Diariamente, de meio-dia, uma no YouTube e no Facebook, Resenha Alvinegra, tá? Vai lá, se inscreva no canal, dê o like. Um beijo a todos, sejam sempre lindos vocês também. Parabéns, hein? Obrigado, Mário. Parabéns. Parabéns. Valeu, gente. Valdir, um beijo para você também. A gente vai fechando o programa. Para você também, Valdir. Mário, Bocão. Valeu, Helena, um beijo. Rafaela, minha neta, um beijo. Chapéu para Dona Helena. Isso, chapéu de Mário. Mário é um garotão Mário, com esse chapéu moderno esse chapéu. O mais novo que usa isso tem 88 anos. Foi a passagem. Cara, foi a passagem. Bom, então. Terça-feira que vem a gente se encontra mais uma vez aqui no Max Esporte, dia de jogo do Brasil. Vamos ver o que acontece daqui até a próxima terça. Se cuidem, ótima semana. Em nome de RenTV, Bye Bye Lixo e Inset Bom, né? Encontro marcado às 8 da noite da próxima terça-feira. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com